Olá, internautas! Meu nome é Augusto Echeverria e estarei corrigindo com vocês as questões de Química da GV Economia. Vamos à questão de número 106. Uma questão de estrutura atômica que traz o átomo de potássio, o íon cálcio e o íon sulfeto. Eles fazem 4 afirmações. Na primeira, o íon potássio e o íon cálcio são isótonos. Na segunda, átomo de potássio e íon cálcio são isóbaros. Na terceira, íon potássio e átomo de potássio têm diferença em número de prótons. Na quarta, íon potássio e íon sulfeto teriam o mesmo número de elétrons. Vamos à resolução. Íon potássio e íon cálcio realmente têm o mesmo número de nêutrons, então está correto dizer que eles são isótonos. Átomo de potássio e íon cálcio têm diferentes números de massa, portanto não podem ser isóbaros. Íon potássio e átomo de potássio têm o mesmo número de prótons, portanto é incorreto dizer que eles têm diferentes números de prótons. Na quarta afirmativa, íon potássio e íon sulfeto têm o mesmo número de elétrons, portanto uma afirmativa correta. Então temos como alternativa a letra C. Vamos à questão de número 107. Uma questão que envolve agora distribuição eletrônica. Fala sobre um elemento representativo com a camada de valência apresentando a distribuição eletrônica 5s2, 5p2. E faz algumas afirmativas sobre esse átomo de um elemento representativo. Diz que o seu cátion bivalente tem configuração na camada de valência 5s2, 5p4. Seu ponto de fusão é mais alto do que o elemento que tem camada de valência 6s2, 6p2, da mesma família. Tem caráter metálico maior do que o do elemento que tem camada de valência 5s2, 5p5. Vamos à resolução. Esse elemento representativo, em sua distribuição completa, vai apresentar da distribuição 1s2 até a 5p2, totalizando número atômico 50. Isso caracteriza, no quinto período, grupo 14, família 4A, o metal estanho. Portanto, a primeira alternativa fica incorreta. Cátion bivalente do estanho, que é o estanho 2+, é um cátion cujo átomo perdeu 2 elétrons. E esses 2 elétrons ele perde na valência, exatamente o 5p2. Ou seja, ele termina a sua distribuição em 4d10, e não da forma como eles haviam afirmado. Na segunda afirmativa, que também está incorreta, quem apresenta na distribuição na camada de valência 6s2 e 6p2 é o chumbo, número atômico 82, do mesmo grupo, grupo 14. Só que, nesse grupo, como funciona a temperatura de fusão? Ela aumenta de cima para baixo, de modo que a temperatura de fusão do estanho ela é menor que a temperatura de fusão do chumbo, e não ao contrário, como eles haviam afirmado. A terceira afirmativa, sim, essa está correta. Por quê? Por ser o estanho um metal, ele possui um caráter metálico maior que o do iodo, que é um ametal, na verdade. Então, ficaria sendo a única afirmativa correta. Alternativa E. Vamos à questão 108. O uso dos combustíveis fósseis, gasolina e óleo diesel para fins veiculares, acaba emitindo gases que contribuem para o aquecimento global e para a chuva ácida. São esses os gases, CO2, NO2 e SO2. Muito bem, é uma questão que discute sobre a polaridade dessas moléculas. Vejam, CO2 é uma molécula que apresenta-se como uma molécula apolar, onde o número de nuvens, 2, é igual ao número de ligantes, 2 também. O NO2 apresenta-se como uma molécula polar. Por quê? O número de nuvens, no total 3, é diferente do número de ligantes, 2, ligantes do átomo central. Note ainda que a molécula do NO2 apresenta ressonância, por isso essa estrutura diferenciada que vocês estão vendo. A molécula do SO2 é uma molécula que também apresenta 3 nuvens e 2 ligantes, caracterizada, portanto, como polar. Isso responde, então, através da alternativa A. Vamos à questão de número 109. Uma questão que fala sobre os gases lacrimogêneos e também o spray de pimenta. Uma questão que envolve forças intermoleculares.
Vejam, eles perguntam quais são as principais forças intermoleculares que ocorrem nas interações das substâncias 1, 2 e 3 com a água, respectivamente. Vejam, se analisarmos a primeira substância, ela possui um cloro ligado ao anel benzênico. Esse cloro faz com a água uma força intermolecular do tipo dipolo-dipolo. Já os grupos cianetos ou nitrilas, que aparecem na sua frente como CN, eles apresentam um nitrogênio que é extremamente eletronegativo e que irá fazer com a água uma ligação de hidrogênio. Na estrutura 2, nós temos um aldeído, onde o grupo oxigênio presente na carbonila faz também com a água uma ligação de hidrogênio. Já na estrutura 3, nós temos junto ao anel benzênico um fenol, que é o grupo OH, que também faz ligações de hidrogênio com a água. Logo abaixo desse fenol nós temos um éter, que também irá realizar ligações de hidrogênio com a água. E ao centro da molécula nós temos na estrutura da amida o nitrogênio e o oxigênio, que também fazem ligações de hidrogênio com a água. Portanto, infelizmente essa questão ficou sem resposta, uma vez que nas alternativas apresentadas, onde você teria dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio e também dipolos induzidos, nenhuma delas satisfaz a condição necessária para a resposta. Vamos então à questão 110. Uma questão que para aquele aluno que conhece um pouquinho sobre o gás que é usado na maturação de alguns tipos de frutas em navios, saberia que esse gás é o eteno, ou também chamado de etileno. Mas como é uma questão que envolve gases, você acaba resolvendo através do cálculo da massa molar desse gás. Vejam a resolução. PV é igual a nRT, correto? Onde o número de mols é μ sobre mol, massa sobre massa molar. Muito bem, se deduzirmos que a densidade é massa sobre volume e introduzirmos essa relação no PV-nRT, encontraremos a seguinte relação. A densidade é igual a PM sobre RT. Substituindo os valores dados, 1,14 de densidade, pressão 1, 0,082 da constante universal dos gases e a temperatura já transformada em Kelvin valendo 300, encontraremos a massa molar 28 gramas por mol, que corresponde exatamente ao C2H4, ou seja, ao eteno. Assim, a alternativa passa a ser correta, a alternativa D. Questão de número 111. Fala-se sobre o nióbio. Nióbio que aparece, como um exemplo, na forma de niobato de lítio. Bom, esse composto apresenta apenas um íon lítio, que é monovalente. Já o seu oxiânion tem número de oxidação mais 5 para o nióbio. Bem, ele quer que você calcule o número de átomos de oxigênio presente na fórmula do niobato de lítio. Vamos à resolução. Vejam. Li índice 1. Lembre-se que ele é positivo, ele é monovalente positivo. Oxigênio X e o nióbio ao centro com um estado de oxidação mais 5. Se pegarmos os NOx individuais, mais 1 para o lítio, mais 5 para o nióbio e menos 2 para o oxigênio por ser o mais eletronegativo, encontraremos os NOx totais, mais 1 para o lítio, mais 5 para o nióbio e menos 6 para o oxigênio, para que a gente consiga zerar essa estrutura. Logo, se o X representa o número de átomos de oxigênio, nós teremos então o NOx total dos oxigênios, menos 6, dividido por seu NOx individual, menos 2, fechando então em 3 átomos de oxigênio na fórmula, o que nos traz a alternativa B. Questão 112. A piridina é uma substância empregada na indústria da borracha, certo? Ela é uma estrutura ressonante e que traz o nitrogênio intercalado por carbonos. Bom, o que ele quer? Ele quer a respeito do conceito de ácido-base de Lewis, onde se encaixaria a piridina. Outra coisa que ele pede, o pH da solução aquosa 0,1 mol por litro. Muito bem, vamos à resolução. Vejam, se fizermos a hidrólise da piridina, a piridina funcionará como uma base de Lewis. Por quê? Como vocês estão vendo, ela está recebendo o H+, através do par de elétrons disponível que o nitrogênio possui, correto? Então ela está formando uma estrutura
cuja recepção de prótons H+, através de pares de elétrons que foram a eles doados, caracteriza-se como base de Lewis. Então, nesse caso, a água funcionaria como ácido. Muito bem. Temos, durante a hidrólise, a presença do grupo OH-, hidroxila. Então, aquela concentração que nós vimos pertence ao grupo OH-, 10 a menos 5 mol por litro. Logo, do OH- podemos calcular o pOH, que valerá 5. Dessa forma, como pH mais pOH é igual a 14, o pH acabará valendo 9, o que nos traz a alternativa C como resposta correta. Vamos à questão 113, uma questão que envolve concentração em mol por litro. Vejam, ele cita um copo de leite integral de 200 ml contendo 248 miligramas de cálcio. Ele busca a concentração de cálcio nesse leite em mol por litro. Vamos à resolução. 248 miligramas de cálcio corresponde aos 200 ml do copo de leite. Muito bem, se cortarmos o mili de um lado e o mili do outro, chegaremos à conclusão que a relação 248 gramas está para 200 litros. Ou seja, por litro teremos X, onde esse X valerá ainda em massa 1,24 gramas por litro. Usando a massa molar do cálcio, 40 gramas por mol, faremos a relação. 40 gramas está para 1 mol, 1,24 gramas está para X. Lembre-se, 1,24 gramas está também para 1 litro. Então, esse X que você irá calcular será também em mol por litro. O resultado nos dá um valor decimal, 0,031 mol por litro, que, colocando em notação científica, encontraremos 3,1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, correspondendo à alternativa B dessa questão. Vamos à questão de número 114, uma questão de radioatividade. Fala sobre a braquiterapia, modalidade de radioterapia. Muito bem, usando então cápsulas contendo ouro 198, é feito então um decaimento. Nesse decaimento ocorre a emissão de radiação gama e de uma partícula beta, que inibem o crescimento das células cancerígenas. Ora, ele diz que o produto do ouro 198 é, vamos à resolução. A equação nuclear, onde o ouro 198 faz o decaimento em radiação gama, nada sofre de alteração, é claro, pois a radiação gama é feita apenas de ondas eletromagnéticas. Já a emissão de uma partícula beta, que é semelhante a um elétron, porém de origem nuclear, ela mantém a mesma massa 198, porém altera o número atômico de 79 para 80. O que acaba resultando no átomo de mercúrio, o que nos dá, então, a alternativa E como resposta. Questão de número 115, uma questão envolvendo equilíbrio químico e o princípio de Le Chatelier. Veja a equação que apresenta aí o metano e a água produzindo hidrogênio e gás carbônico, cuja reação direta apresenta um ΔH maior que zero, ou seja, ela é endotérmica. Reação inversa, exotérmica, correto? Então ele fala sobre o deslocamento do equilíbrio no sentido da formação do hidrogênio. O que favorece? Primeiro, aumento da pressão. Segundo, adição de catalisador. Terceiro, aumento da temperatura. Vamos à resolução. Vejam, aí está no seu vídeo o metano, a água, o hidrogênio e o CO2 em equilíbrio. Reparem, 2 volumes dos reagentes, de um lado, 4 volumes dos produtos do outro lado. Ou seja, é incorreto afirmar que o aumento da pressão desloca o equilíbrio para formar hidrogênio. Não, realmente não. O deslocamento do equilíbrio ocorrerá do maior volume para o menor volume. Quer dizer, na diminuição do número de moléculas gasosas, ou seja, para a esquerda, sentido contrário àquele que estava pedindo. 2. A afirmativa de que o catalisador mudará o equilíbrio também é incorreto. Todos sabemos que um catalisador não desloca o equilíbrio químico. Já o terceiro item, o único possível, o aumento da temperatura realmente vai deslocar esse equilíbrio no sentido da reação endotérmica, para a direita. Ou seja, dessa forma, teremos maior produção de gás hidrogênio.
caracterizando, portanto, a alternativa E. Questão 16. Temos aqui uma questão que envolve também o metano, porém com o flúor promovendo o trifluormetano, produzindo a fluoração desse gás, tá? Muito bem, são dados os ΔH de formação do trifluormetano, do metano e do HF. Reparem que não há necessidade de ser dado o ΔH de formação do flúor exatamente porque ele é uma substância simples. E substância simples tem sempre ΔH valendo 0. Então vamos à enthalpia padrão da reação. Vejam como é que foi feita a resolução. O metano, o flúor, o trifluormetano e o HF. Lembre-se, ΔH é igual a ΔH de formação dos produtos menos o ΔH de formação dos reagentes. Dessa forma, substituindo-se os valores, temos menos 1.437, mais 3 vezes menos 271, menos o valor negativo, menos 75, pertencente ao metano. De qualquer maneira, o ΔH, depois de feita todas as contas, dará menos 2.175 kJ por mol, que corresponde à alternativa B em sua resposta. Questão de número 117. Uma questão relativamente tranquila, porque envolve apenas um balanceamento de equação, sem haver necessidade de cálculos de oxirredução. Veja, ele pede a soma dos coeficientes estequiométricos mínimos inteiros para essa reação. Ora, nós temos aí os fertilizantes sendo produzidos a partir exatamente desses superfosfatos, não é isso? Com acidulação a partir de ácido sulfúrico. Vejam só a resolução. Balanceando para 1 mol do fosfato de cálcio, para 2 mols do ácido sulfúrico e para 4 mols de água, obteremos 1 mol do superfosfato mais 2 mols do sal hidratado. Se somarmos esses coeficientes, encontraremos 1, 2, 4, 1 e 2, totalizando número 10, que é a soma dos coeficientes mínimos inteiros. Portanto, a alternativa C. Uma questão bem tranquila. Vamos à questão de número 118. Bom, temos aí um esquema de uma eletrólise. A eletrólise da bauxita. A eletrólise da bauxita é exatamente aquela em que você irá produzir o alumínio líquido, posteriormente sólido, após resfriamento. Isso ocorre numa chamada cuba eletrolítica, onde você tem também o nome forno eletrolítico, uma vez que a bauxita é superaquecida, é liquefeita para que possa ser feita essa eletrólise. Vejam, nós temos então que executar o processo em alta temperatura, formando as semi-reações no polo positivo, com o carbono, o oxigênio produzindo CO2, no polo negativo, com o íon alumínio que vem da bauxita, recebendo elétrons e produzindo o átomo de alumínio. Ele pergunta exatamente a quantidade em mols de CO2 que irá ser formada para cada mol de alumínio. E ele quer também saber quem que é o polo negativo dessa cuba, respectivamente. Vejam, primeiramente vamos fazer um balanceamento dessas equações. O polo positivo na eletrólise, onde ocorre a oxidação, é conhecido como ânodo. O polo negativo, onde ocorre a redução, é conhecido como cátodo. Ora, se multiplicarmos a primeira equação por 3 e a segunda por 4, conseguiremos, obviamente, cancelar os elétrons. Dessa forma, a equação global passará a ser 3 mols de carbono, 4 mols de alumínio, 6 mols de oxigênio, 3 mols de CO2 e 4 mols de alumínio. Aliás, esses dois últimos são os que nos interessam. Para cada 3 mols de CO2, temos 4 mols de alumínio. Portanto, para cada mol de alumínio, teremos 3/4 de mol de CO2. Dessa forma, chegaremos à conclusão de que, com 3/4 de mol de CO2 e com o polo negativo sendo cátodo, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos à questão que envolve a indústria de alimentos. Na verdade, esse texto mostra as substâncias que têm sabor de canela e de anis. São flavorizantes. Vejam, a questão de número 119, ela nos traz um pedido da fórmula molecular da substância 1, que é aquela que apresenta o sabor de canela.
Vejam, o flavorizante de canela, ele é um aldeído e apresenta-se com a seguinte estrutura. Olha só, um total de 9 carbonos, na contagem um total de 8 hidrogênios e apenas um oxigênio. Isso nos deu então a fórmula molecular, o que é suficiente para responder à questão 119, alternativa A. Já a questão 120, ela pede os grupos funcionais que envolvem essas moléculas, tanto a 1 quanto a 2. E também pergunta que tipo de isomeria a estrutura da molécula 2 apresenta respectivamente. Vamos à resolução. Vejam, a molécula 1, ela traz o grupo funcional aldeído, enquanto que a molécula 2 traz o grupo funcional éter, visto por nós agora há pouquinho. Vejam, retornando um pouquinho nessas estruturas. Olha a molécula do flavorizante de canela, um aldeído, C-OH, e a de anis, um oxigênio entre carbonos, portanto caracterizando um éter. Vejam, na molécula 3, você encontra ainda aquela estrutura onde você tem uma dupla ligação e os hidrogênios formando ligantes diferentes juntamente com o restante da cadeia. Esse é típico da isomeria geométrica, que é a isomeria cis-trans, o que nos traz, portanto, a alternativa D como resposta. Pessoal, muito bem. Eu espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova, pois uma prova que trouxe para nós, de Química Geral, 47% dos assuntos. De Físico-Química, 40%. E de Química Orgânica, apenas 13%. Uma prova relativamente tranquila para ser resolvida, com assuntos básicos e pena que naquela questão de número 109 ela ficou sem resposta, porque era uma questão bonita se envolvesse apenas as moléculas que estavam na questão. Mas como foi pedido, então, uma interação com a água, acabou dificultando e não tendo a resposta correta. Ok? Boa sorte para todos e até a próxima.